Bom, então acho que é melhor a gente começar aqui. Bom, a gente está inaugurando com a presença do professor Fernando Haddad uma nova modalidade de comunicação da Revista Rosa, que é a gente tem chamado de prosas de rosa ou rosa viva, o nome que quiser, mas é uma espécie de conversa entre os membros da Revista Rosa e um convidado. A gente espera ter uma periodicidade nessa, nessa, nessa forma de, de comunicação. Fazendo rapidamente uma apresentação, a qual, naturalmente, o Fernando Haddad dispensa, por ter sido candidato à presidência da República, ministro da Educação, prefeito de São Paulo, professor na USP e atualmente no INSPER. Não, INSPER. INSPER. Por ordem alfabética, nós estamos com a Carla Rodrigues, que é professora de ética no Departamento de Filosofia da UFRJ, com o Fernando Rugitsky, que é professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Lena Lavinas, que é professora de Economia da UFRJ, com a Marcela Vieira, formada em Letras pela USP, com mestrado em Tradução na Universidade de Paris 8, e é a principal editora aqui da Revista Rosa. Comigo, Marcelo Coelho, mestre em Sociologia pela USP e colunista da Folha. A Marina Bedran, que é professora de literatura na Johns Hopkins University. O Matheus Ishimaru, que é bacharel em Física e Filosofia e doutorando em Filosofia pela USP. Então, a gente poderia começar. Existem perguntas... Faltou o Arthur, Marcelo. Cadê o Arthur? Ô, Arthur, tô aqui, não tem problema. você que era a ordem... Ele tinha esse privilégio da letra A. É verdade. Formado em História pela USP, graduando em Direito pela mesma instituição e professor de Filosofia e Sociologia. E, para não perder a ocasião, é o Arthur quem faz a primeira pergunta para o Fernando. Aliás, a gente está pedindo assim, muita brevidade, 2 minutos para pergunta, 5 minutos de resposta, porque a quantidade de questões é muito grande. Eu e a Marcela devemos controlar o tempo com mão de ferro, no meu caso. Tá legal. Bom, então, primeiro, eu queria agradecer aí o Fernando por participar. E a primeira pergunta que a gente elaborou, a gente fez aqui um roteiro em conjunto, é sobre a sua saída da Folha de São Paulo, né? Uma despedida ali que você escreveu, que foi um texto forte. E a gente queria entender melhor essa saída, até porque já existiram outros momentos que foram complicados, em que a Folha, por exemplo, no primeiro turno das eleições, comparou você e Bolsonaro, ou mais recentemente fez um editorial chamado Jair Rousseff, que também foi assim, algo que gerou um grande debate dentro da esquerda e foi motivo de repúdio por uma parte expressiva das pessoas de esquerda. E a gente queria entender melhor a sua saída da Folha e também que você pudesse avaliar, né, fazer um balanço de qual que é a capacidade ou as possibilidades de intervenção dentro da grande imprensa, né? Se ainda hoje vale a pena ter uma coluna e tentar esse diálogo em jornais que, por mais que possam abrir espaço para pessoas que estão à esquerda ou na centro-esquerda, ainda assim, editorialmente, tendem sempre a cair mais para o centro-direita e, às vezes, até entrar em conflito, né, com os próprios colunistas. Bem, essa é uma reflexão que tomaria muito tempo. Eu vou procurar me restringir ao episódio falando genericamente da situação da imprensa no Brasil. Infelizmente, no Brasil, nós não temos propriamente uma imprensa plural, como nós temos em vários países do mundo, né? Se você olhar para a França, para a Espanha, mesmo para a Itália, para a Argentina, aqui do lado, você tem uma pluralidade maior de veículos, né? Veículos que são mais progressistas ou mais conservadores, mais liberais. E
eu acho extremamente rico que haja diferentes visões de mundo disputando a atenção do eleitorado em torno de argumentos, né, em torno de visões de mundo, porque é real, né, que nós não temos à nossa frente um projeto de sociedade desenhado para substituir a atual. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento das instituições e a gente espera que, por dentro das instituições, nós consigamos oferecer uma qualidade de vida muito superior ao que vem acontecendo no mundo. Eu acho que dos veículos brasileiros, da chamada grande imprensa, que são grandes corporações, a Folha é a que tenta ser mais plural, né? E por isso eu jamais fui convidado para escrever no Globo ou no Estadão, onde quer que seja. Fui convidado em 2 ocasiões para ser colunista da Folha. A primeira eu recusei, que foi no final do meu mandato de prefeito, e depois da eleição do Bolsonaro, e eu deixo isso claro no artigo de despedida, eu tinha notado, evidentemente, o editorial da Folha, que era até pior do que o do Estadão, num certo sentido, né? Embora o do Estadão tenha ficado mais famoso. Mas ficou mais famoso pelo título, não pelo conteúdo. O conteúdo da Folha era pior. Mas eu imaginava que a gente devia um esforço ao país, devia um esforço pelo país, em virtude do fato de que nós íamos vivenciar uma experiência inédita, que era um governo de extrema-direita eleito. Nós nunca tivemos isso no Brasil, um governo de extrema-direita eleito. Diante disso, eu resolvi aceitar. E eu diria que o meu comportamento como colunista, eu diria que foi exemplar, assim, em respeito ao leitor da Folha, trazendo à consideração do leitor uma ótica diferente, que obviamente eu estou lá para isso, mas seguindo todas as regras estabelecidas de civilidade, de respeito à diferença, de respeito ao contraditório, né? E eu estava bastante satisfeito com a maneira pela qual eu estava usando aquele espaço, né? Porque eu achei que eu estava ampliando o debate. Eu não tenho problemas com críticas políticas, nenhum, nunca tive, né? Eu fui duramente criticado como ministro e como prefeito, mais ainda, e nunca me importei com isso, né? Sempre achei que, justa ou injusta a crítica, eu sabia com o que eu estava lidando, eu sabia o que eu representava, inclusive prospectivamente, né? Eu sabia como, com que olhar, né, eles me viam, inclusive prospectivamente. Onde é que esse cara vai parar? Esse cara vai ser candidato a quê? Ganhou aqui do Serra, na prefeitura de São Paulo. Sabe? Tinha um clima de onde é que isso vai parar, sabe? Em relação a mim. Eu notava isso quando eu ia conversar com as pessoas e tal. Agora, no caso do Jair Rousseff, que foi uma deselegância extrema, eu esperei a retratação que acabou mais ou menos vindo, sabe? Acabou vindo. E eu disse ao jornal que se o jornal aceitasse, naquela semana, a reconhecer que os termos utilizados no editorial não eram próprios para tratar um colaborador do próprio jornal, eu manteria a coluna. Ou seja, eu falei de segunda a quinta, pelo menos 4 vezes com o Sérgio Dávila e com o Vinícius Mota, dizendo isso. Olha, eu não estou nem pedindo para que se peça desculpas. Eu só estou dizendo o seguinte, não se trata um colaborador nesses termos. Isso é o que a Folha pensa ou é o que quem escreveu pensa? Porque se for o que a Folha pensa, eu não tenho o que fazer no jornal. Então foram 4 dias em que eu deixei claro que,
convivo muito bem com críticas políticas, mas protocolos de civilidade são questões que eu observo, até pela minha formação pessoal. Eu não transijo em relação a valores que, na minha opinião, não devem ser colocados em xeque numa relação política. Perfeito, Fernando. Olha, a gente tem uma outra questão, a não sei que alguém exista algum comentário, mas talvez a gente possa primeiro ir avançando nas questões e depois a gente pode... A segunda questão é sobre diferentes posições da esquerda sobre a necessidade de frentes políticas no Brasil. Parte da esquerda defende que, dado o risco de avanço do autoritarismo, a gente precisa de uma frente tão ampla quanto possível, incluindo a direita democrática, e a outra entende que a ascensão do autoritarismo resultou, ao menos em parte, de políticas neoliberais, e que, por essa razão, a frente política contra o autoritarismo não pode ter concessões ao neoliberalismo. Como você se situa nesse debate? Olha, eu tenho uma posição pública e muito clara a esse respeito, né? A frente que eu imagino é uma frente contra o governo, que eu considero uma ameaça às instituições, à saúde pública, à civilização, no segundo turno. Eu defendo um pacto dos democratas e das pessoas minimamente responsáveis com o futuro desse país para o segundo turno. Isso significa dizer um compromisso público de todos aqueles que se opõem ao Bolsonaro hoje, né, dizendo o seguinte: o povo vai escolher quem vai nos representar no segundo turno. E nós vamos todos apoiar esse candidato contra o atual governo, que é um governo extremista e que não merece mais 4 anos de mandato. Você não considera o impeachment? Que você está me perguntando de frente eleitoral, tô imaginando. Não, eu estava pensando numa frente de combate, inclusive porque o impeachment também está sendo discutido, e há impeachment com direita, impeachment sem direita, enfim. Não existe impeachment sem direita. Não existe impeachment sem direita porque não tem voto para impeachment sem a direita. E eu até tive a felicidade de propor 2 semanas atrás que se abrisse um placar voto por voto dos congressistas, sobretudo da Câmara, que é quem autoriza o processo e quem efetivamente afasta o presidente do cargo. E eu propus que se abrisse um placar para nós sabermos quem é quem. Quem é quem na luta pelo impeachment de verdade. No dia de hoje, quem se manifestou publicamente pelo impeachment, enquanto deputado, né, que é quem vai votar, foram os deputados do campo progressista. Nós pegamos, por exemplo, PSDB e MDB, nenhum único deputado desses 2 partidos declararam que votariam pela abertura do processo contra o Bolsonaro. Nenhum. E nos partidos de direita, evidentemente, muitos declararam que votariam contra a abertura do processo. Ou seja, você tem nesse placar uma visão clara do que é o Brasil hoje. O campo progressista pró-impeachment, o campo autoritário pró-Bolsonaro e um miolo que não se manifesta e que faz pose de oposição. Você está falando em termos parlamentares, mas a gente vê movimentos sociais identificados com a direita atualmente se manifestando com impeachment. Então, fora do campo estritamente parlamentar, existem possibilidades reais de você fazer um ato público com todo mundo, fazer atos separados, de haver um entendimento mais flexível com relação a frentes pró-impeachment ou não, formas de pressões diferentes, quer dizer... Eu não teria nenhuma dificuldade em me unir com pessoas que defendem o impeachment do Bolsonaro, nenhuma dificuldade em participar de um ato comum, como já participei. Eu participei de 2 eventos do chamado Grupo Direito Já, que nem impeachment estava pedindo.
Você imagina se pedissem? Eu já estaria participando com muito mais ânimo até. Helena? Rapidamente, boa tarde, professor. A minha pergunta é a seguinte: quando a gente vê os editoriais do Globo, a Miriam Leitão chamando o Bolsonaro de criminoso, pedindo impeachment dele, quando a gente vê o Estadão pedindo impeachment, será que não é porque justamente dentro dessa direita liberal, conservadora, existe realmente uma mudança, embora talvez não no plano do legislativo, mas realmente uma perspectiva de que pode haver impeachment? Olha, eu não acredito que o impeachment será uma consequência de um posicionamento de jornais ou jornalistas. Mas eles refletem o ponto de vista de determinados grupos dominantes, o Globo, etc. Você acha que não? Eu acho que sim, eu acho que refletem parte da opinião pública ilustrada, que sabe do risco que o governo Bolsonaro representa e do estrago já feito, que vai ser muito difícil reparar. As pessoas não estão se dando conta do desmonte da máquina pública em vários ministérios. Ministério de Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, Relações Exteriores. Poderia passar a tarde aqui falando só disso. Então, há a compreensão por parte desses atores de que eles entraram numa grande barca furada e de que colocaram, sim, o país em risco institucional. Eles querem sair disso agora. A pergunta que não quer calar é o que fariam numa eventual reprise de 2018. Eu não vejo clareza em relação a isso. Quer dizer, onde situam o principal partido de oposição do país? Onde situam o principal partido progressista desse país? Onde situam o partido que ganhou as 4 últimas eleições antes do Bolsonaro? Onde situam? No campo progressista, no campo conversável, no campo onde se senta à mesa e se discute os problemas nacionais com as divergências postas, ou excluem, como fizeram em 2018, me colocando numa ridícula posição extremista, né, querendo me comparar a uma pessoa que saiu dos porões da ditadura. Então, esses setores não deixam claro onde eles situam o principal partido de oposição no país. Então, é muito difícil confiar, né, que eles tenham, de repente, abraçado a democracia, o pluralismo, como querem fazer crer. Eu acho que esse seu argumento é muito importante, essa a pergunta que você coloca é muito importante, mas voltando para essa questão eleitoral, para além do impeachment, que você vinha mencionando, tanto esse comentário final quanto a sua ênfase anterior no segundo turno, parece supor que está dado que em 22, claro que até 22 não está dado, mas enfim, parece supor que há uma chance elevada de haver a reprise de 18 em 22. Você não vê risco real de acontecer algo como aconteceu, por exemplo, na eleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro, em que o campo da esquerda amplamente lança mais de um candidato e o segundo turno acaba sendo disputado entre a direita? E se isso acontecer, nós saberemos o que fazer, né? Porque é a direita que não sabe o que fazer, se acontecer o oposto. Nós sabemos onde nós nos situamos e sabemos o que significa. Você veja que o Eduardo Paes hoje um político filiado ao DEM, né? E nós compreendemos que a situação do Rio exigia uma resposta contra o obscurantismo representado pelo Marcelo Crivella. Então o PT não teve dúvida, e como a esquerda não teve dúvida. Então o campo progressista não teve dúvida sobre o que fazer. É óbvio que a minha posição original era que nós todos somássemos em torno do Marcelo Freixo. Mas o PDT e o PSB, mesmo o Marcelo Freixo não sendo do PT, o PDT e o PSB não quiseram formar uma frente progressista no Rio em torno do Freixo. Repito, mesmo o Freixo não sendo do PT, sendo do PSOL. Né? Como aconteceu também em São Paulo, que PDT e PSB tinham muita dificuldade em sentar para discutir conosco, né, perspectivas, como aconteceu no Rio Grande do Sul, com a Manuela Dávila em Porto Alegre.
em que o PT apoiou, mas ela não contou com o apoio de setores importantes do PSB e do PDT. Então, o que eu estou querendo dizer é que fala-se muito, é muito fácil você chegar na frente de um monitor e falar que você é lindo e maravilhoso a favor da frente ampla, mas na hora H, quem é que deu um impulso ao Edmilson em Belém, ao Freixo, depois ao Boulos aqui no segundo turno, depois a Manuela no primeiro? Foi o PT, entendeu? Então, isso significa que não possa, que pode haver risco. Eu prevejo o risco da direita enfrentar a extrema-direita no segundo turno no Brasil desde 2016. Aliás, eu fui o primeiro analista político desse país que disse que isso era uma possibilidade concreta, dependendo do que acontecesse com o Lula. Eu disse isso, a Folha estampou na primeira página do jornal. Então, isso pode acontecer. Agora, Carla... será melhor que aconteça isso garantido um segundo turno contra a extrema-direita. A Carla Marcelo, tem uma eu pergunta... estou totalmente contemplada, porque era a mesma questão que o Fernando ia fazer. Tá. Só um adendo... O Fernando fez antes de mim, na verdade. Na verdade, a gente tinha uma outra pergunta que estava a Marcela para fazer, e eu acho que ela se encaixa bem nesse momento, e é uma que eu faço a ligação com o que você acabou de falar, e só antecipando um pouco o que a Marcela falou, é o seguinte: sem dúvida o peso do PT é muito grande, inclusive parlamentar, mas a gente tem visto o aparecimento de forças, digamos, pós-petistas, quer dizer, o Boulos teve um desempenho eleitoral que a opção Tato realmente não parecia, nem desde o início, nem no primeiro turno, capaz de rivalizar. E uma avaliação que a gente pode fazer é se não está havendo uma mudança no perfil de esquerda, e essa acho que é a pergunta que a Marcela tinha a fazer, se ela puder encaixar, e a gente continua dentro desse debate. Tá bom, eu passo para a pergunta, então. Bom, no começo o PT tinha apoio de sindicatos, servidores públicos, classe média universitária e esquerda católica, com proximidade das organizações de trabalhadoras e trabalhadores rurais. A configuração das relações de trabalho nestas últimas décadas parece ter criado um público para as organizações de esquerda bem diferente desses dos anos 1980. Trabalhadores precários universitários oriundos das periferias, cursando faculdades privadas, movimentos antirracistas e feministas, movimentos sem teto parecem adquirir novo protagonismo. Você acha que essas transformações na base da sociedade tendem a alterar as divisões entre os partidos de esquerda e de centro-esquerda? Olha, o Brasil é um país pluripartidário, né? Ele tem uma vocação pluripartidária, como vários países da Europa têm também. O bipartidarismo, né, é uma exceção, não é a regra. Você tem vários modelos, né, na Europa de pluripartidarismo, e mesmo na América Latina você tem polarização, mas nem sempre com os mesmos protagonistas, né? Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos de há muito tempo, em que as coisas se organizaram em torno de dois partidos. À luz de tudo que o PT sofreu nos últimos anos, né, eu acho natural que, né, lideranças de outros partidos ganhem proeminência. E o PSOL tentou várias pessoas foram para o PSOL tentar a sorte no PSOL, né? Em 2018, o Boulos não fez melhor do que Luiz Helena, que Luciana Genro, né? Que esqueci o nome do candidato a presidente em 14 do PSOL. Plínio Plínio Arruda Sampaio. Mas em 18 também não aconteceu, embora o PSOL tenha crescido em termos eleitorais em termos de voto proporcional, para as eleições proporcionais. Então, o que está acontecendo agora é que apareceu uma liderança em São Paulo, que foi para o segundo turno. Foi para o segundo turno também com voto de petista, que ficou com medo de não ter quem votar no segundo turno, se o Tato e o Boulos não fossem, se nenhum dos dois fosse.
E havia a possibilidade de o Russomano, havia a possibilidade de Márcio França. Então, a esquerda também trata de se mexer e viabilizar um candidato, o que não aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo, apesar dos esforços. Mas poderia estar acontecendo no Rio também, né? No primeiro ou no segundo turno. Então, do PT ter quem apoiar no segundo turno que não fosse das suas fileiras. Então, eu não vejo isso com nenhuma preocupação. Acho que isso impõe ao PT também um desafio de se atualizar, de se modernizar, de dialogar com os novos públicos. Mas lembrando que o partido que mais dialoga também eleitoralmente com as novas causas que surgiram é o PT. Você pegar os vereadores que foram eleitos em 2020 do PT, eles alterou muito, com exceção da cidade de São Paulo, que aí o Boulos capitaneou, inclusive, na Câmara Municipal, mas o Brasil afora as câmaras mudaram muito por uma mudança de perfil dos candidatos eleitos do PT. E isso não sou eu que estou dizendo, são as matérias todas que fizeram um balanço das eleições. Então, eu não acho que esse desafio seja ruim, acho bom o desafio, mas eu continuo achando, assim, continuo entendendo que é muito difícil repetir a experiência da criação do PT. Eu temo pela esquerda ter uma viabilidade eleitoral que não passe pelo PT. Eu, só fazendo uma provocação, você falou pensando em tudo que o PT sofreu nesses anos, mas eu acho que não é possível, pelo menos do ponto de vista de quem não é um militante do PT, não pensar também em termos de tudo que o PT fez de errado nesses anos e tudo que o PT não fez de certo em todos esses anos. A questão do PSOL surge como uma proposta, uma opção para quem não ficou contente com os rumos tomados pelo PT em termos de... Bom, as críticas são fartas e conhecidas, quer dizer, o que existe, a gente pode pensar se o PT... como se faria essa renovação? E mais ainda, você nunca pensou em sair do PT? Porque, do meu ponto de vista, as pessoas boas saíram do PT, entendeu? O que ficou é uma sombra do Lula e um núcleo que parece, de fato, em estado de negação com relação a tudo que pode ter acontecido com o Petrobras, com alianças com o PMDB, enfim, tudo isso que todos nós sabemos, eu não vou nem levantar para... Mas eu gostaria de explorar essas suas afirmações da maneira mais franca possível. Começando pelo fato de que eu acho que o PT é o partido dos melhores quadros do país, hoje, não estou falando hoje. Se você pegar os nossos governos estaduais, sem sombra de dúvida, são os melhores governos estaduais do país. Compare os nossos governadores, né, com os governadores do PSDB, né, 7 dos quais respondem por corrupção, 4 dos quais foram presos já, ou por dias ou por meses, né, governos do PSDB. Né. Você tem os governadores de São Paulo, os de Minas, do PSDB, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, todos... Pega os nossos governadores, não há o que falar. Pega os atuais governadores, os melhores governadores do país são os do PT. Camilo Santana, Wellington Dias. Camilo está no 2º mandato, com altas taxas de aprovação. O PT da Bahia está no 4º mandato. O PT do Piauí está no 4º mandato. Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte, venceu toda a oligarquia reunida potiguar, coisa que nunca tinha acontecido no passado. Os prefeitos do PT, na minha opinião, são os melhores do país. As gestões municipais petistas mais premiadas no exterior, que mais chamaram a atenção, foram administrações do PT.
A minha ganhou 11 prêmios internacionais, sem nenhum destaque da imprensa. Né? Resolvi todo o problema fiscal da cidade de São Paulo e, modéstia à parte, aprovei o primeiro plano diretor sério da cidade de São Paulo, que foi premiado 2 vezes pela ONU e pelo ArcDaily, que é o maior site de urbanismo do mundo, né? E que é exemplo para os países todos da América Latina. Então, eu acho que os melhores quadros, a melhor bancada do Congresso Nacional, não tenho dúvida que é a do PT. Na Câmara, mas o PT sobra em relação à segunda melhor bancada. É a melhor bancada que tem. Então, eu acho que o PT tem os melhores quadros hoje, né? E com tudo o que aconteceu. O PT errou, é evidente. O PT teve 4 governos. Acho que o PT criou, isso o Sérgio Moro reconhece na sentença que condenou o Lula, que o PT criou o maior aparato de combate à corrupção da história do país. Nós nunca demos tanto poder para Ministério Público, Poder Judiciário e Polícia Federal quanto nos governos do PT. O PSDB, quando foi governo, mas nunca deu para a polícia, para o Ministério Público, mas 10% da liberdade que o PT deu. 10%. Nós demos total liberdade. Nós criamos o maior aparato de repressão de desvio de dinheiro público, inclusive a controladoria. Agora, você vai pegar, tem erros no governo do PT? Bom, o presidente Lula terminou o governo com 87% de aprovação, 83%, dependendo do instituto de pesquisa. E nós podemos fazer uma avaliação. Eu já fiz várias avaliações de equívocos de política econômica, de política de aliança, públicos, inclusive. Não tem nenhuma dificuldade com isso. Diga. Fernando, com toda a franqueza também. Sem dúvida, eu já ouvi você falando, e eu ouço o PT falando isso que você está falando, que o PT criou o maior aparato de corrupção, criou coisas... De combate à corrupção. De combate à corrupção, criou institutos incríveis, o Conselho, a Comissão de Controle do Judiciário foi um avanço incrível, sem dúvida nenhuma. Agora, você acha, perguntando francamente, que esse discurso que tem sido repetido já na campanha da Dilma e tudo mais, é um discurso que amplia o seu leque de adeptos, ou não se transformou num discurso que está sendo repetido só para consumo, só como, digamos assim, a resposta que nós temos a todas as críticas. Quando você diz, nós precisamos refazer, reconstruir, repensar o partido, eu não vejo avanços, inclusive conceituais ou avanços programáticos, diante disso que tem sido falado já há bastante tempo, sem grande efeito. Agora, a Lena também tem uma pergunta a fazer sobre isso, talvez seja melhor para a gente não ficar batendo boca, mas... Não, mas primeiro, eu acho que a questão programática que você coloca, ela vale para todas as forças políticas do país. E eu concordo. Eu acho que existe um déficit de inventividade. Acho que o governo Lula foi muito inventivo. Eu respondo pela minha área. A área da educação, ela foi extraordinária em termos de inovação. Hoje você tem mais da metade dos jovens de universidade pública oriundos de escola pública, maioria negros. Então você teve uma mudança radical do perfil da elite intelectual do país a partir de ações do PT, o Fundeb é do PT, o Proinfância é do PT. Quer dizer, a área da educação viveu uma inflexão nos governos do PT que a direita tem muita dificuldade em reconhecer. Muita dificuldade. Por quê? Porque reconhecer isso é dar louros para o Lula e para o Haddad. Isso está proibido de ser feito no país. Nada que o Lula fez deu certo, nada que o Haddad pensou em fazer deu certo. Agora, se fazer um inventário das minhas intervenções públicas, eu faço balanços de várias ações que precisavam ser revistas. Agora, eu estou muito preocupado com um projeto mais amplo, um projeto de país mais amplo. Eu acho que o
as ideias originais do PT, em grande medida, foram colocadas em prática, muitas deram excepcionalmente certo, mas para o próximo período elas são insuficientes, na minha opinião. A questão, Então, a questão da Lena vai nessa direção, eu acho. Vamos lá. Sim, eu ia fazer uma outra pergunta, eu só ia lembrar que, apesar dos grandes quadros que o PT ainda tem, como o senhor colocou, o número deles cai a cada ano, né? Perdemos muitos assentos nas câmaras municipais, no número de prefeitos, então tem um problema de apreensão por parte da população daquilo que o PT propõe. No mínimo isso, porque está perdendo espaço. Bom, mas a minha pergunta é a seguinte, dentro dos problemas que a gente enfrenta hoje, do altíssimo desemprego, essa semana que passou tivemos aí a informação de que a Ford ia sair do Brasil. Como várias outras empresas saíram, nós sabemos que de 2004 para cá, ou seja, na gestão do PT, apesar, digamos, da importância dada ao BNDES, o processo de desindustrialização continua. O governo do PT, a maioria do PT, não foi capaz de reverter o processo de desindustrialização, e quando cai a Dilma, se pensa que houve, enfim, uma traição por parte dos industrialistas, quando, na minha opção, no meu entendimento, já havia, né, uma classe empresarial absolutamente financiarizada no Brasil, que foi quem mais favoreceu o governo do PT, foi muito beneficiada, e, justamente, as empresas não financeiras vinham se financiarizando. Então, nós temos hoje uma situação que é um impasse completo do ponto de vista de como gerar inovação nesse país, uma economia financiarizada agora numa nova etapa pelo mercado de capitais. Como é que o senhor vê hoje uma proposta, e, além do mais, com os Estados Unidos colocando 2 trilhões de dólares na transição para uma economia verde, os carros elétricos, a Alemanha já faz isso, a França já faz isso, e a gente continua pendurado no petróleo, nas coisas extrativistas. Como é que o senhor vê esse desafio que não foi enfrentado até hoje pelo PT e pelas forças progressistas, diga-se de passagem? Bom, você tem toda a razão. É um processo que começou nos anos 80, né? Nós atingimos o pico da industrialização no final dos anos 70, e de lá para cá a gente tem vivido um processo em que a indústria representa cada vez menos do produto interno bruto. Isso é real. Eu acredito que isso tenha razões estruturais que não foram enfrentadas. A primeira delas, o reconhecimento de que há um deslocamento do eixo político-econômico global para a Ásia, que é um deslocamento definitivo, porque a demografia asiática ela é uma coisa. Se me permite, mal comparando, a China ela conseguiu obter as vantagens que a antiga União Soviética tinha com as vantagens que o Japão teve nos anos 80 na competição internacional. Ela juntou as duas coisas nela própria. Ela passou a ser uma potência econômica e militar importante, e esse deslocamento do desenvolvimento econômico para a Ásia é uma coisa notável. Os acordos que estão sendo firmados pelos 15 países asiáticos, quase que o 16º, a Índia, entrou. No final, provavelmente por pressão ocidental, não entrou no Pacto de Livre Comércio. Mas o fato é que 30% do PIB hoje está concentrado num lugar, e absolutamente o lugar mais dinâmico do planeta. A própria Europa está se rendendo a essa evidência. E eu não sei como é que os Estados Unidos vão se portar daqui para frente, porque não se trata de uma guerra fria, se trata de um fato novo, né? De uma competição nova. E, do meu ponto de vista, o Brasil não sairá sozinho dessa situação, como talvez a própria América Latina não saia, nenhum país da América Latina saia sozinho dessa situação. Quer dizer, nós vamos ter que fazer uma reflexão de desenvolvimento regional, inclusive em diálogo com os Estados Unidos, para que o continente americano não sofra um deslocamento atroz, que pode significar um prejuízo para o futuro do chamado Novo Mundo, que vai envelhecer.
se nada for feito. Então, eu concordo de que do fim da ditadura para cá, do fim da crise da ditadura para cá, na verdade, porque a ditadura provocou uma enorme crise ao seu final, né? A crise da dívida externa, exatamente fruto de uma decisão de investimento que gerou a hiperinflação, que gerou uma desigualdade medonha no país, e nós não temos uma equação. Na minha opinião, teve um único período em que eu vi uma tentativa séria de enfrentar isso, que foi no segundo mandato do Lula. O segundo mandato do Lula, na minha opinião, estava se esboçando uma resposta consistente a isso. Infelizmente, a crise de 2008 e suas consequências já no primeiro mandato da Dilma foram muito avassaladoras e, sobretudo, em 2013 e 2014, nós tivemos uma mudança radical dos termos de troca e a gente não tinha feito a transição que o PAC, o PDE do segundo mandato do Lula previam. Então, nós fomos pegos no contrapé com uma crise internacional muito forte, no momento em que a gente estava começando a responder ao arranjo neoliberal. Então, foi um processo que durou tão pouco tempo que não pode ser nem apreciado nas suas consequências almejadas. Ou seja, a gente não viveu o que a gente planejou viver a partir do segundo mandato do Lula. A Lena certamente tem mais questões a fazer, mas eu vou intercalar com a pergunta do Fernando, que deve estar a ver com isso. Depois a Lena continua. É só um ponto. Eu queria que você elaborasse um pouco mais esse comentário sobre o desenvolvimento regional e a necessidade de pensar isso em conjunto com os Estados Unidos, porque isso me parece ir de encontro com a estratégia da política externa da própria experiência dos governos Lula e Dilma, de focar em cooperação sul-sul, de focar nos BRICS, que via, digamos, o desafio brasileiro e latino-americano como um desafio a ser construído em conjunto com o que a gente pode considerar amplamente a periferia. E você parece ir em outra direção, pensando que sugerindo que o desafio asiático precisa ser enfrentado em diálogo com os Estados Unidos. Eu acredito que os Estados Unidos estão perdendo uma chance enorme. Os Estados Unidos não estão percebendo que esse deslocamento afeta os seus interesses, inclusive na América Latina. Eles vão perder espaço aqui. Eles precisam investir na região, né? Eles precisam ser convencidos a deixar de olhar para a América Latina como um quintal, como um backyard, como eles chamam. Então, agora, a América Latina precisa se fazer respeitar em relação aos americanos. Mas nós nunca conseguimos uma unidade de perspectivas suficientemente forte para a gente se colocar no cenário global. O melhor momento que a política externa brasileira viveu foi efetivamente a Unasul e os BRICS. Foi o momento em que a gente conseguiu se colocar, porque você não consegue fazer uma mudança de perspectiva de alguém que te viu sempre como um sócio menor se você não ganhar musculatura. Eu acho que a grande virtude do Lula foi demonstrar a capacidade do Brasil ganhar musculatura para sentar à mesa dos grandes players internacionais. Então, recuperar essa possibilidade de dialogar. Vou te citar um exemplo. A relação do Lula com o Bush em relação à Venezuela, para evitar uma intervenção militar na Venezuela, foi extremamente importante e muito pouco valorizada internamente. O Lula era uma pessoa capaz de fazer essas mediações. Sabe, o Lula foi uma pessoa que orientou muito o Evo Morales na sua relação com a direita boliviana. Isso quem me disse foi o próprio embaixador da Bolívia. Então, nós precisamos de alguém com estatura, né, para sentar com os BRICS, que hoje mudou muito a situação dos BRICS. Você não tem mais aquele momento auspicioso, mudou. A crise internacional mudou a configuração dos BRICS, né? Ela vai
ela vai precisar ser retomada em outros termos. Agora, nós não precisamos, na briga entre Estados Unidos e China, fazer uma opção. Não faz sentido fazer uma opção. Então, nós precisamos ganhar musculatura no cenário internacional para, sim, ter uma perspectiva de desenvolvimento continental. Nós não podemos ser produtor de commodity a vida inteira, né? Isso tem que envolver uma relação de igual para igual com os Estados Unidos, sobretudo em termos geopolíticos. Nós não podemos admitir o que o Obama começou uma política de extensão na América Latina, com Cuba. Tudo isso foi por água abaixo. Temos que retomar isso, porque se a gente não se entender na América Latina, no continente americano, na nossa relação com a União Europeia, nós não temos chance, nós somos pequenos demais para poder prescindir de relações sólidas em vários âmbitos. E o Brasil, em pouquíssimos anos, se transformou num país que não é levado a sério por nenhum interlocutor hoje. Então, eu acho que sim, a esquerda americana tem condições. Eu estou falando de parcelas restritas do Partido Democrata, né? Mas eu tive a oportunidade de conversar com o Bernie Sanders sobre isso, por exemplo. Eu acho que ele tem uma visão completamente diferente da América Latina, que tem o Obama e muito mais o Trump. Lena, e ele pode influenciar, e deve influenciar a política externa para que a gente tenha uma perspectiva de desenvolvimento continental. A Lena continua inquieta. Rapidamente, professor, o senhor diz que nós continuamos exportadores de matéria-prima, mas quem mais do que o PT nos levou a isso, com todo o programa do BNDES, com os global players lá da JBS, fazendo grandes conglomerados internacionais, quem mais do que o PT fez isso? Sinceramente, fortaleceu o agronegócio destruidor, reacionário, enfim, essa coisa horrorosa que a gente tem hoje nesse Brasil, dentro da Câmara, com todos os acordos, fortaleceu mais do que nunca. Então, eu acho que não é assim, nós somos. Não, houve uma estratégia de definir rapidamente uma participação no cenário internacional que era rápida e que é aquilo que nós sempre fomos, exportadores de matéria-prima. Só que com os setores mais reacionários, financiarizados através da propriedade da terra, da expropriação, do neoextrativismo, não tem nada pior do que isso. Agora, isso me parece que o PT contribuiu para isso. Você acha que não? Eu não acho que o PT não contribuiu para coisas tão importantes quanto essas que você está falando. Eu acho que o PT teve uma relação com a indústria. Eu acho até uma coisa engraçada. Você sabe que um dos grandes furos da política econômica do PT foi aceitar uma parte da agenda da Fiesp, que era totalmente equivocada, né? Ou seja, não é verdade que você se aproximar da indústria é necessariamente bom se a indústria tem a agenda errada para si própria. E a nossa indústria, ela não tem mais as lideranças que já teve. Nós não temos homens de Estado na indústria com perspectiva emancipatória, não temos isso. Os nossos industriais hoje são pessoas que estão, inclusive, fora do debate público. Hoje, quem fala mais pela burguesia é o varejo, né? O varejo, é a Van, é a Magalu, sei lá quem. Você não vê mais os grandes industriais, mesmo os existentes, né? Você tinha papel e celulose, alumínio, cimento, construção civil pesada. Você tinha vários setores que tinham uma participação no debate nacional muito importante. A segunda, terceira geração dos herdeiros, por isso que eu sou a favor de taxar a herança, porque não serve para nada a herança, porque os caras se acomodam na posição patrimonialista do que herdam. Você não tem. E você tem, e isso é um drama no país, você tem um sistema financeiro absolutamente equivocado no Brasil. Acho o maior problema do Brasil, se eu fosse tomar por setor, eu não acho que o maior problema seja o agronegócio, sinceramente. Acho que o nosso maior problema é o sistema financeiro.
Por isso que no meu programa de 2018, o primeiro item de reforma não era nenhuma das que foram feitas, era a reforma bancária. Porque eu acho que se não tiver crédito barato no Brasil, não tem a menor chance de desenvolver o que quer que seja no país. Para mim, o grande nó do Brasil, um deles era a educação. Eu acho que nós avançamos muito na educação. Eu tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz na educação, tanto básica quanto superior, profissional, todas as áreas. Nós quintuplicamos o orçamento do Ministério da Educação. Os programas estão todos aí, de pé, né? Então, eu acho que é um legado importantíssimo, mas eu acho que se a gente não associar isso com crédito barato, com um sistema de crédito eficaz, nós não temos grande chance. Então, na minha opinião, a reforma número 1 que tem que ser feita no Brasil é a do sistema financeiro. Eu não vejo o agronegócio como uma ameaça. Quer dizer, veja só, tem setores do agronegócio que é tudo que você falou. Então, aí, extraindo madeira da Amazônia para botar gado em cima. Eu não estou falando desse. Estou falando da produção agrícola. Soja é a mesma coisa, soja é a mesma coisa, vem na sequência. Eu não acho que é tão a mesma coisa. Eu não acho que a expansão da soja no Cerrado, com a ajuda da Embrapa, eu não acho que pode ser caracterizado da mesma maneira. Eu acho que tem nuances aí que precisam ser mais... Eu demonizo os setores do agronegócio que são demoníacos mesmo e precisam ser refreados, né, para o bem da própria atividade. Mas eu não colocaria... Agora, a bandidagem no Brasil é uma coisa, tanto na política quanto nos negócios. Sabe qual que é o problema? Nós temos um povo que é dos mais interessantes do mundo. Mas quem está à frente desse país, tanto nos negócios quanto na política, infelizmente não é representativo desse espírito que poderia nortear um projeto solidário de desenvolvimento. É uma massa crítica péssima. Entendeu? Marina tem uma pergunta. Tenho. Obrigada. Não, eu queria aproveitar, eu acho que a gente tem umas perguntas sobre educação no futuro que seria bem legal e sobre a questão da renda e do crédito, mas eu queria aproveitar que você está falando de desenvolvimento, de futuro, de coisas auspiciosas e emendar um pouco nessa coisa do agronegócio que a Lena falou, né? Porque eu acho que assim, a gente fala muito sobre a esquerda, sobre desenvolvimento e sobre erros e acertos, mas geralmente fica fora do debate a questão ambiental e a questão da governança climática. Então, eu queria saber, porque assim, o governo do PT teve acertos, por exemplo, durante o governo Lula, os dois governos, né, a gente teve uma redução sem precedentes e muito significativa do desmatamento e das emissões, né? Mas depois a gente teve Belo Monte, que foi uma tragédia étnica, ecológica, e etc. Então, assim, eu queria saber, a primeira pergunta seria se você acha que a construção de Belo Monte foi uma decisão acertada ou se a gente tem que repensar a questão da política energética. E emendando nisso, uma pergunta um pouquinho mais geral sobre o que você acha da posição da esquerda em relação a questões que são geralmente tidas como pauta de costume, coisas menos importantes. A gente fala muito em desigualdade social, mas, por exemplo, os afetados pelos desastres climáticos geralmente coincidem com as pessoas, né, que são vítimas da desigualdade social. Então, como pensar em desenvolvimento, né, sem, por exemplo, questionar isso? Você mencionou a questão da expansão da soja pelo Cerrado, mas assim, o Cerrado é a zona do Arco de Fogo, quer dizer, uma zona de fronteira que chega na Amazônia. E a gente sabe hoje, por exemplo, que globalmente a gente jamais chegaria ao Acordo de Paris se a Amazônia passar do tipping point. E isso a gente está muito próximo disso. Então, quer dizer, o Cerrado, pensar questões ambientais, a gente não pode pensar compartimentado, a gente tem que pensar... não quero me estender muito, eu queria te ouvir, assim, porque eu acho que eu queria entender como você pensa a posição da esquerda em relação a essas questões que são muito urgentes. Bom, eu, assim, respondendo primeiro por mim, eu acho que eu fui o ministro da educação mais progressista de todos, assim, em relação a esses temas que você está colocando. Tudo isso foi tratado de maneira muito séria pelo Ministério da Educação, inclusive em parceria com os ministérios afins. Eu tinha diálogos permanentes com a Marina Silva, por exemplo.
Era uma relação direta entre eu e ela e as nossas equipes em proveito dessa agenda. A Marina, até outro dia, era ministra do Lula, né, e responsável por boa parte da pauta ambiental, que, aos olhos do mundo, era bem sucedida. Aliás, uma saudade muito grande dos tempos em que o PT governava o país na área ambiental, né? Como prefeito, eu não vou nem dizer, porque eu fui reconhecido no mundo inteiro como um prefeito. Chegaram a me chamar de visionário por causa de políticas de mobilidade, resíduo sólido, iluminação pública. Eu fiz o maior programa de iluminação pública sustentável do país, com a troca de toda a iluminação por LED. Ganhamos prêmios internacionais de mobilidade urbana. Resíduo sólido, eu instalei as 2 primeiras centrais mecanizadas de triagem na América Latina, na cidade de São Paulo. Poderia também me estender. Eu acho que o PT foi bem na área ambiental. E também foi bem nessas políticas voltadas para segmentos específicos da sociedade. Nós tínhamos conversa... a educação indígena no governo do PT foi uma coisa impressionante o que aconteceu. Impressionante. A quantidade de indígenas que foram fazer faculdade, a quantidade de comunidades que foram apoiadas pelo poder público para grafar sua língua, para produzir livros sobre as lendas, sobre os mitos. Uma coisa extraordinária. Basta perguntar para os indígenas. A demarcação de terra. Eu, como prefeito, demarquei, no governo Dilma, demarquei terra indígena na cidade de São Paulo. 2 áreas. Na maior metrópole do Hemisfério Sul, 2 reservas demarcadas na cidade de São Paulo. Estou falando de coisas concretas que mudaram a vida das pessoas. Eu tenho dúvidas sobre Belo Monte. Eu não tenho certeza de condenar Belo Monte. Eu já ouvi argumentos pró e contra, né? Eu sou super a favor de energia hidrelétrica, super a favor. Entendo que os ambientalistas têm razão em dizer que a tecnologia tem que avançar na produção de energia hidrelétrica em função do impacto que a instalação de uma usina gera. Mas quantas termoelétricas deixaram de ser ligadas por causa da energia hidrelétrica que a gente está produzindo? Então, tem sempre um trade-off, tem sempre o que eu ponho no lugar, né? O Brasil avançou em energia solar e energia eólica nos governos do PT. Nós temos parques eólicos e parques de placas fotovoltaicas no país inteiro. Isso foi fomentado, inclusive, pelo BNDES. Nós botamos dinheiro público, inclusive subsidiado nisso, para expandir fontes alternativas. Felizmente, os preços estão caindo, o que vai permitir uma mudança grande de matriz. O Brasil vinha avançando nisso também, né? E eu acho que, tudo somado, eu acho que nós tínhamos uma agenda ambiental bastante consistente. Bastante consistente. Você pode sempre e deve avaliar projeto por projeto. Então, eu me lembro de o que a transposição do São Francisco enfrentou de resistência de ambientalista. Também é uma coisa a ser verificada. Eu não estou dizendo que parece que deu certo, mas é uma coisa que o tempo vai dizer, né? É um projeto ousadíssimo, está perenizando rios importantes do Nordeste, está impedindo que a água fique salobra em açudes e tudo mais. A gente sabe o impacto que isso vai ter para as famílias, mas nós temos que avaliar no tempo se aquilo melhorou ou não a condição do todo, né? Se aquilo não prejudicou as nascentes do São Francisco, se aquilo chamou atenção, né, para as matas ciliares e tudo mais, tudo que a gente sabe. Agora, eu acho que o balanço geral é muito positivo. É muito positivo na área ambiental. Saudade dos nossos ministros de meio ambiente. Bem, claro, sobretudo comparado com o que a gente vive agora, mas tem uma diferença grande entre os governos do Lula e os governos da Dilma, né? Que sobretudo, e se você perguntar, tem o seu comentário sobre a questão de Belo Monte, acho que se você perguntar para as populações indígenas, elas vão ter uma opinião diferente. Mas só para continuar aqui, assim, essa questão do tempo é importante, porque, como a Lena mencionou, claro que o governo do PT teve muitos acertos, mas a gente continuou uma política neoextrativista e, por exemplo, a questão do petróleo, né? Acho que a Lena também mencionou a Petrobras, quer dizer, faz sentido pensar em vincular, por exemplo, o desenvolvimento
dos países da América Latina, ao petróleo, ao pré-sal, a ideia de que um petróleo infinito vai tirar a gente de uma situação de... Ou seja, vai levar a gente para um desenvolvimento, quando, na verdade, talvez a gente não tenha mundo para queimar tanto petróleo. Isso que eu quero dizer, assim, é uma verdade. mais ampla, entendeu? E até ao mesmo tempo... Então, você tem toda a razão, ao mesmo tempo que eu dou graças a Deus da gente ter investido em prospecção e achado pré-sal, porque 50% da produção de petróleo do Brasil hoje vem do pré-sal. Então, são paradoxos que nós vamos ter que enfrentar, são problemas que nós vamos ter que enfrentar, porque essas transições não vão acontecer num governo, elas não acontecerão num governo, né? A Europa e os Estados Unidos estão enfrentando isso agora com muito menos restrição fiscal do que o Brasil. Nós temos restrições fiscais no Brasil. Agora, eu dou graças a Deus da gente ter achado o pré-sal. Nós íamos ter um problema grave no Brasil se a gente não achasse, porque nós não íamos ter feito a transição da matriz energética e nós íamos estar importando petróleo, óleo cru. Era isso que ia estar acontecendo. Então, a pergunta é, nós deixamos de fazer investimentos em energia renovável por conta do pré-sal? A resposta é não, nós não deixamos de fazer. Nós fomos o governo que mais fez em termos de produção de energia renovável, inclusive no agrícola, que pode até ser questionável, biodiesel, né? Etanol, que também tem que entrar na... Porque antigamente, 20 anos atrás, todo mundo falava que o etanol era a melhor maravilha do mundo, que era do sol produzir combustível que era muito menos poluente do que o petróleo. Mas você vai exaurir o solo igual. Então, tudo é um balanço. E a verdade é uma só. O capitalismo é predatório. Ele é predatório. Então, nós vamos chegar aí, não é no governo do PT, é no sistema. Então, se a gente não começar a voltar a fazer a crítica consistente do modo de produção e do que nós estamos fazendo com o planeta em proveito de satisfação de necessidades bastante duvidosas, são necessidades que eu nem sei, são produzidas artificialmente, são coisas fúteis que nós estamos fazendo, se a gente não também repensar o paradigma, aí não adianta também ser governo de direita e de esquerda. Então, por exemplo, eu acho que a gente tem que voltar a discutir o modo de produção, entende? Um governo de esquerda, nós nos acomodamos com o fim da União Soviética, com o fim das coisas todas, fala, bom, é isso aqui, né? Sobrou isso aqui para a gente gerenciar. Então, vamos melhorar um pouquinho a qualidade de vida das pessoas. O fato é que não dá. Não dá, porque isso aqui para gerenciar é insustentável. Então, ou a gente volta a pensar os fundamentos, ou a esquerda vai administrar um pouquinho melhor o caos que está contratado. Então... Nesse sentido, tem mais uma pergunta aqui do roteiro, que até tinha sido formulada ou encomendada para a Lena, mas eu vou ler e depois a Lena acrescenta, porque pelo menos eu não sei o que pode acontecer no futuro, então eu quero garantir essa questão. A questão é a seguinte, um dos marcos dos anos do PT foi o programa Bolsa Família, e já há anos a esquerda discute a instituição de um programa de renda básica. Com a pandemia, foi instituído pelo Congresso o auxílio emergencial, a que muitos acreditam os índices de avaliação positiva do governo Bolsonaro e que agora o Paulo Guedes discute. O prefeito Bruno Covas também incluiu como promessa de campanha a renda básica emergencial, além de ter instituído uma série de vouchers à população, como na merenda escolar e na distribuição de uniformes e material escolar, e parece colher daí dividendos políticos. Para além do contexto da pandemia, em que medida o pagamento de benefícios diretos à população diferencia direita e esquerda? Ou seja, a direita está seguindo o que é um programa também neoliberal de distribuição de renda direta, né? Eu não sei se a Helena tem algo a acrescentar. Tem. Professor, 2004, janeiro, 24 horas antes de ter votado o programa Bolsa Família, o nosso querido Suplicy conseguiu fazer aprovar a lei de renda básica, não é? 24 horas antes, que foi engavetado, e o Brasil tem sempre, entre os seus milhões de paradoxos, como o senhor disse, de ser o único país do mundo que tem uma lei de renda básica que nunca implementou. E hoje só se fala de renda básica, a direita e a esquerda. E eu, apesar de defender 30 anos a renda básica, eu tenho certeza que hoje não é a melhor coisa para o Brasil,
pelo custo que ela implica e pela pouca mudança que ela traria de serviços desmercantilizados que custam infinitamente mais caro, para evitar que as pessoas usem dinheiro, enfim, para pagar por serviços que hoje estão nas mãos dos grandes grupos, fundos de pensão, etc. O senhor me explica por que o PT aprova uma lei de renda básica, põe no fundo da gaveta e hoje o PT pede uma renda básica de cidadania? Eu acho que o PT sempre foi a favor de uma renda para combater a pobreza. No fundo, eu acho que o PT tem uma diferença entre aprovar uma lei que é mais generosa, mais simpática, mais universal, mas a prática do PT sempre foi a de combater a pobreza, a extrema pobreza e a pobreza com programas de transferência de renda, que foi o que ele fez. Né? Mas ele aprovou a lei de renda básica para dar um cala-boca no Suplicy? Para que fez? Para ter representação, para ter, enfim, prestígio internacional? Qual foi o sentido de fazer uma coisa que era inviável? Só me explica. Olha, tem uma lei que... o Brasil é engraçado, né? Porque o nosso direito administrativo ele é um direito em que você só pode fazer o que a lei autoriza. Né? Enquanto nos países anglo-saxões, você pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então, o nosso direito público é um direito muito restritivo. Né? O mundo anglo-saxão é muito mais livre que o nosso. Se a lei não proíbe, você está autorizado. Aqui não, se a lei não autoriza, você está proibido. É diferente. Então, toda lei que é mais abrangente e não compromete o que você quer fazer, ela acaba sendo aprovada. Isso é uma prática no Brasil, não é essa lei. Qualquer lei que você pode aprovar no Brasil, que é mais autorizada, mais abrangente, você aprova, porque ela não impede você de fazer aquilo que você quer. Do meu ponto de vista, o PT sempre foi a favor, e a prática demonstra isso, de transferência de renda para quem está abaixo da linha de pobreza. Isso era o que estava na cabeça do Lula desde o começo do programa. Para além disso, o PT sempre defendeu o chamado de salário indireto universal. Saúde, assistência, educação, segurança pública, ou seja, tem serviços públicos que devem ser universais para qualquer pessoa. Tanto é que os ricos usam o SUS mesmo sem saber. Eles podem pagar o plano de saúde que for. Quando for precisar de um transplante de medula, é para o SUS que eles vão, porque nem todo plano cobre o que eles precisam. Então, os ricos usam o SUS, mesmo os que não sabem disso. De maneira que o PT sempre, eu acho que a cabeça do partido pensa assim: eu tenho que garantir serviços públicos universais de qualidade, que sejam essenciais, e tenho que garantir uma renda básica para quem está abaixo da linha de pobreza. E por que, então, o PT desfinanciou a saúde? Durante toda a gestão do PT, primeiro, o gasto federal com saúde nunca superou 1,7% do PIB. 2, o nível de isenções fiscais tributárias dada pela Dilma chegou a alcançar 800 bilhões só da Seguridade Social, do orçamento, arrasou com a Seguridade Social. Então, não é verdade, porque estava dando muito pouco dinheiro para os pobres e não garantiu uma provisão universal, nem avançou na garantia. O senhor, como ministro da Educação, sabe que antes do FIES e quando o Lula chegou, tinha 70% dos estudantes que estavam nas universidades privadas, e quando acabou a gestão do PT eram 76%. Então, tudo bem, avançou um pouco, mas muito aquém do que deveria ter avançado. Porque hoje a fragilidade do nosso sistema de saúde é, antes de mais nada, uma responsabilidade do desfinanciamento voluntário e da prática de apoio à saúde privada do PT. Isso é alguma coisa incontestável. Eu acredito que o senhor está de acordo comigo. Tem algo aí, desculpe, Fernando, só para complementar, tem algo de mais ou menos equivalente, né, como a Helena mencionou, nas universidades, né, que é a Universidade Pública Federal, apesar do ingresso massivo, né, de outras populações que estavam dela excluídas, ela recebe menos recursos do que as universidades privadas, né? Então, nós todos aqui fomos apresentados como professores de universidade, nós sabemos
o que está nos acontecendo no ambiente da universidade pública. Então, parece também um certo paradoxo que, quando a universidade se torna mais universal, ela também se torna mais precarizada. Então, acho que, né, essa transferência para o setor privado, que a Lena está mencionando, ela não se dá exclusivamente no caso da saúde, né? E ela não é enfrentada no caso do transporte público, né? Que é público, mas é pago. Então, são 3, digamos, elementos básicos, né? Saúde, transporte e educação, aonde a parte privada, né? Os recursos privados são mais significativos do que os públicos. Bom, vamos lá. Tá, deixa eu enfrentar aqui muitos temas. Em primeiro lugar, o governo do PT foi o que mais investiu em educação na história do país. O orçamento do Ministério da Educação, quando eu cheguei, era 20 bilhões, quando eu saí do Ministério, era 100. Então, não teve paralelo em nenhum momento da história do Brasil o investimento, o aumento do orçamento do Ministério da Educação. Foram 4 Bolsas Família inteiros dentro do orçamento do Ministério da Educação. 4 Bolsas Família full, no melhor momento do Bolsa Família. Foram 4 vezes o Bolsa Família que foi dado para o Ministério da Educação. Foi a maior expansão da universidade pública da história do Brasil. Nós triplicamos as vagas de ingresso. Por que o setor privado cresceu também? Cresceu porque nós também ampliamos o sistema de financiamento para pobre nas faculdades particulares. O FIES e o ProUni, na verdade, foi a cobrança de tributos devidos e não pagos que geraram um contingente enorme de bolsas de estudo para jovens pobres que não tinham vaga garantida e que passaram a estudar gratuitamente em instituições particulares. As PUCs não ofereciam bolsas integrais, para se ter uma ideia do descalabro que era o Brasil. E nós fizemos o FIES sem fiador também, porque o pobre não tem fiador. E nós ampliamos o financiamento estudantil, baixando os juros e eximindo o pobre de ter que apresentar fiador. Saímos de 3 milhões de universitários para 8. O Brasil era a lanterna da América Latina em número de universitários proporcionalmente à população. Hoje nós temos, com toda a crise do Temer e do Bolsonaro, nós continuamos uma marca superior a 8 milhões de universitários no país. Então, a educação básica nunca recebeu tanto dinheiro. Tanto é que o Fundeb foi consagrado agora pelo governo Bolsonaro, que, aliás, nem se meteu no assunto, porque o Congresso promulgou uma emenda constitucional transformando o Fundeb em política de Estado e não mais em disposição transitória, como foi o caso quando nós aprovamos o Fundeb. Nunca se expandiu tanto matrícula de educação infantil no Brasil quanto nos governos do PT. Nunca. Então, eu estou falando de um setor que eu capitaneei durante 8 anos, 1,5 como secretário executivo e 6,5 como ministro. Você pode empilhar ministro que não tem como duelar com as nossas entregas. A saúde, eu acho que nós não teve o subinvestimento é real, mas não houve queda do investimento como proporção do PIB durante os governos do PT. Pode pegar a curva. O investimento em saúde como proporção do PIB se manteve na casa dos 4%. Qual foi a oportunidade perdida? Que, inclusive, o Adib Jatene, saudoso, foi um protagonista à época, que era prorrogar a CPMF carimbando para a saúde, que era o sonho do Adib Jatene. E, infelizmente, nós perdemos no Senado a votação. Então, ali nós tínhamos a possibilidade de de colocar na área da saúde alguma coisa em torno de 0,6% a 0,8% do PIB a mais do que os 4% que é o teto histórico que nós atingimos no Brasil e que é pouco. Não é um patamar razoável para um sistema universal. Na educação, nós conseguimos colocar 2% do PIB a mais. 2% do PIB a mais. Isso nunca aconteceu na história do Brasil num prazo de 10 anos. Na saúde, nós perdemos a oportunidade na CPMF, que era o grande momento
de colocar pelo menos 1% a mais do PIB na saúde, o que daria um conforto, não um conforto, mas um alívio para um setor que presta um serviço extraordinário, como se viu nos últimos anos no Brasil. Pessoal, só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Olha, a gente está com... faltando 20 minutos, então eu não sei se a Helena tem ainda a sua famosa tréplica. Se não, eu proporia de fazer uma pergunta que foi um assunto que me interessou agora, a questão de abrir o caminho para uma discussão do modo de produção, que eu acho que talvez a nossa conversa tenha sido bastante retrospectiva, e depois eu faria comentários sobre isso, mas a questão com relação aos passos para diante, eu penso na questão do modo de produção e juntando um pouquinho, rapidamente, com uma outra pergunta que acabou não tendo oportunidade de ser formulada, sobre a questão estrutural do combate à corrupção, que foi uma pergunta formulada, se não me engano, pelo... eu vou ler. Como argumentaram recentemente Léo Panizzi e Sam Guindin, um programa de esquerda deve ser avaliado menos pela radicalidade de suas propostas imediatas, que podem consistir em slogans vazios, e mais pela forma como aborda a necessidade de ampliar a capacidade de ação política das trabalhadoras e dos trabalhadores e viabilizar ao longo tempo transformações estruturais. Que transformações são necessárias para ampliar a capacidade da esquerda de adotar políticas emancipatórias? Eu acho que isso dá, digamos assim, uma coloração política à questão mais programática do modo de produção. Eu pediria uma resposta extremamente breve a essa pergunta, mas, em todo caso, que aí a gente poderia talvez abrir para comentários finais. E você tem que sair às 6:10, então a gente tem uns 20 minutos ainda de discussão. Tá, eu vou ser breve, até porque aconteceu um problema familiar aqui que eu vou ter que resolver. Um sobrinho meu teve uma crise muito pesada aqui e está sendo internado. Eu vou ter que atender minha irmã. Mas, enfim, eu presido hoje o Conselho do Curador da Fundação Perseu Abramo. E nós vamos fazer um longo seminário sobre modo de produção. Rediscutir socialismo, rediscutir capitalismo, ver onde é que nós podemos colaborar para problematizar a forma como a sociedade está organizada e o futuro do trabalho, o futuro do meio ambiente, o futuro da renda das pessoas, como é que as pessoas vão viver, o nível de automação, o lugar da América Latina e da América num mundo que tem vivido deslocamentos importantes, geopolíticos e econômicos muito importantes. Eu acho que tem um desafio estrutural que não é pequeno, né? Que vale para o mundo todo, mas vale particularmente para a América Latina. Eu acho que nós vivemos uma primeira década em que se abriram horizontes. Esses horizontes, a partir da crise de 2008, que recrudesceu a partir de 2012, se fecharam as perspectivas. A gente passou a conviver com a ameaça política, né, de um fechamento do regime, e se não um fechamento aberto do regime, uma ameaça. As pessoas não se sentem seguras mais em dizer o que pensam, porque ficam com medo de represália, de hostilidade. Ninguém está 100% seguro no Brasil hoje. Um livre pensador hoje tem reservas em relação até à sua integridade física e moral. Ele pode ser perseguido pelo Ministério Público, ele pode ser perseguido por um bolsominion da vida. As pessoas estão se sentindo ameaçadas. E essa ameaça, na verdade, diz respeito ao conjunto de regras que organizam a sociedade. A gente está com regras que não estão demonstrando uma capacidade de resposta às angústias das famílias.
Isso gera um grau de incerteza e falta de perspectiva muito grande. Então, eu acho que a esquerda latino-americana vai ter que botar a cabeça para funcionar mesmo, porque nós não vamos repetir os êxitos da primeira década. Espero que não repitamos também os equívocos da primeira década. Mas o fato é que nós estamos com uma crise de perspectiva. Então, a esquerda vai precisar... E a direita não está em melhor situação, quero dizer isso também. Não é fácil para os neoliberais organizarem a sociedade capitalista do jeito que eles imaginavam. Não deu certo o neoliberalismo também. Então, o problema é que o neoliberalismo não deu certo e a esquerda, que teve tempo, não constituiu um corpo teórico para colocar algo no lugar. Quer dizer, por quê? Porque tem muita viúva do que deu errado no século XX. Tem muita gente de esquerda que ainda não sepultou o que morreu no século XX. Então ficou esperando a crise do neoliberalismo. Quando veio a crise do neoliberalismo, acontece o quê? Diante do vácuo, a extrema-direita emergiu no mundo inteiro. Então não é a esquerda brasileira que está em déficit, é a esquerda mundial. A esquerda mundial está num déficit de resposta à crise do neoliberalismo. Nós todos sabíamos que o neoliberalismo ia entrar em crise. Nós sabíamos disso. Nós falávamos, não pode dar certo isso. E quem parou para pensar o que botar no lugar do neoliberalismo quando essa crise chegasse? O Arthur tinha uma fala, o Fernando e Lena, e acho que isso agora realmente é o final, ainda mais em função desse problema aí. Espero que eu peço desculpas, viu? Não, imagino. Eu vou fazer a pergunta, então, o mais rápido possível. Eu acho que o que a Lena estava falando, e também a Carla, a Haddad, giram em torno do que você começou, na verdade, lá atrás, que não temos um projeto. A direita também não tem, ninguém tem, mas assim, nos preocupa que a esquerda não tenha um projeto. Eu diria que o Ciro Gomes, por exemplo, pode-se criticar, né, o projeto que ele tem, se é viável ou não é viável, mas tem alguma coisa ali. Eu fico pensando se o PT tinha esse projeto, e aí houve uma plataforma, né, uma tentativa de plataforma desenvolvimentista, a gente poderia chamar ali, talvez no final do segundo governo do Lula e no governo da Dilma, mas para além dos problemas e dos avanços, porque é claro que você pode dizer que muita coisa melhorou, e melhorou de fato. Claro que houve uma crise mundial em 2008 de proporções catastróficas, claro, mas o que de econômico? Eu acho que eu vejo pouco esse balanço ainda dentro do PT. O que economicamente falando não casou ali, né? Assim, talvez a qualidade do gasto público, talvez uma associação excessiva com a iniciativa privada, uma confiança, né, nessa burguesia que acho que não é de agora, ela quase que sempre na história brasileira, nos momentos decisivos, caiu para um lado conservador ou até reacionário, né, como está sendo. Então, acho que é mais de refletir sobre o que foi essa tentativa desenvolvimentista assim, do governo da Dilma. Eu acho que os dois documentos que saíram, tanto do Ciro quanto da Fundação Perseu Abramo, documentos valiosos. Eu até prefiro o da Fundação Perseu Abramo, acho melhor, acho mais amplo, mas eu não acho que o esforço que o Mangabeira faz, que ali é um texto do Mangabeira, se eu não me engano. Pelo menos o que eu li é um texto do Mangabeira que foi assinado pelo Ciro. O Mangabeira faz um esforço concreto de atualizar a esquerda, né? Eu sou um leitor do Mangabeira e já orientei teses sobre o Mangabeira. Então, eu conheço um bocado do trabalho do Mangabeira e respeito, acho uma pessoa respeitável. Mas eu acho que o Mangabeira é um pouco deslocado da realidade brasileira e eu ainda acho que ele pensa muito em termos de século XX. Eu acho que o pensamento dele está muito marcado ainda pelos desafios que a esquerda enfrentou no século XX. E eu entendo que o mundo em que ele foi formado, eu acho que não existe mais. Então, eu acompanho com interesse e até com uma certa simpatia. Gosto das coisas que ele escreve, acho que ele é um provocador importante, mas eu
não acho que aquele pacote, primeiro, é melhor do que o PT fez, e não acho que ele responde às questões que eu estou procurando colocar nessa nossa conversa, que são problemas estruturais um pouquinho mais profundos. Fernando, é um pouco getulista demais. Eu acho que a perspectiva sempre foi do PDT é um pouco getulista. Então, eu estava falando das viúvas do século XX, o PT também tem as viúvas do século XX, mas o PDT acho que tem até mais do que a gente. Eu acho que essas questões que você coloca, Haddad, são muito importantes e precisas, mas a gente, nessa nossa conversa, a gente falou muito dos acertos do PT, e acho que isso é natural, faz parte da disputa de narrativa, mas será que a gente também não está correndo o risco de ser um pouco de viúva do lulismo? A minha pergunta é, sem dúvida há, digamos, um elemento mais internacional e global na ascensão da extrema-direita, mas será que a gente não precisa de um balanço também dos limites da experiência lulista, não só, como você bem fez em vários momentos, balanços específicos de medidas de política econômica, mas um balanço político mais geral, para entender em que medida também não foi essa experiência responsável por engendrar dinâmicas sociais que permitiram e permitem hoje 30% de apoio para uma liderança política com um discurso tão surpreendente, tão desastroso, tão horrível como a gente vem presenciando. Não tem algo de responsabilidade da experiência, ou pelo menos uma tentativa de fazer esse balanço estratégico para a gente entender quais são os desafios para frente que precisa ser feito em termos mais políticos? Olha, acrescenta aí, a Lena acrescenta. Desculpa. Professor, não, porque aí é facilita. Então, dentro do que disseram tanto o Arthur quanto o Fernando, o que eu penso nesse momento é que a gente fala muito da extrema-direita, mas quem está se organizando e está se tornando hegemônica é a direita ultraliberal. Amílio Franco, todo dia no jornal. O que disse ele anteontem no Valor, que o senhor deve ter lido? O teto de gasto mantido como está reduzirá o tamanho do Estado aquém do desejável. Disse da necessidade de seus pares reavaliarem a postura adotada no impeachment da presidente Dilma, deixando supor que ele era contrário. E, finalmente, disse que o Jair Bolsonaro já perdeu o apoio de uma parte do empresariado. Ele disse, nós estamos aqui para criar um projeto político unificado. E o senhor disse, nós não temos um projeto político. Então, o que eu vejo nesse momento é a capacidade de uma parte da direita, dessa direita financeira, rica, etc., e que tem um discurso democrático, porque não é difícil ter um discurso democrático frente ao Bolsonaro, conseguindo ter não só a narrativa, a hegemonia, e realmente se cacifando para chegar. E nós estamos abandonados. Nós não temos hoje um discurso que nos permita disputar a narrativa hegemônica. E a gente tem pouco tempo. Na verdade, eu me permito também ponderar, né, as suas afirmações no seguinte sentido. Nós administramos melhor o capitalismo do que eles. Aí isso eu não tenho dúvida. O problema é que eu acho que isso é insuficiente. Esse é o problema. Eu não tenho dúvida de que um governo de esquerda vai ser melhor do que um governo que o Armínio possa formular. E até eu acho ele um cara razoável. Assim, ele é um cara razoável não nas posições políticas, mas no trato. Ele trata as pessoas com dignidade, vamos dizer assim. Ele tem a posição ideológica dele, né? E o neoliberalismo no Brasil ele é hegemônico, né? Ele tem toda a imprensa, ele tem o mercado financeiro inteiro, ele tem tudo na mão. O que a esquerda tem na mão para enfrentar esse bloco hegemônico? Todos os grandes jornais são neoliberais, todo o mercado é neoliberal, e nós somos 100 pessoas ali no Congresso Nacional, uma militância de 1 milhão de pessoas, sei lá, 500 mil pessoas ativas no PT, mais 500 mil em outros partidos. É isso que nós temos. Nós não temos hegemonia na sociedade. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: para administrar o capitalismo, se a gente se restringir a isso, né, sem pensar em reformas estruturais, nós vamos fazer melhor que eles. Eu dizia aqui que o programa do Ciro e o da Fundação Perseu Abramo são duas coisas melhor do que o Armínio está dizendo. Acabei de elogiar aqui o PDT e o PT. Tem uma formulação mais sofisticada do que a do Armínio no Valor, na minha opinião.
Mas eu acho que até isso é insuficiente para o desafio que está colocado. Então, quando eu digo não tem projeto, eu estou falando de uma camada, sabe, de infraestrutura que não está na mesa do debate e que deveria estar. Nós devemos trazer para a mesa de debate questões estruturais que hoje são tabu e que a gente devia voltar a discutir. Está interditado o debate sobre reformas estruturais sérias, né? E nós precisamos voltar a discutir essas reformas. Agora, para administrar o capitalismo, os programas do PT e do PDT são melhores do que o do neoliberalismo. Não tenho dúvida disso. Mas são insuficientes. Não vão dar conta do desafio histórico que está colocado para a nossa região. Essa é a minha opinião. Marcelo, queria saber... eu não vou conseguir permanecer. Tá. Então, meu sobrinho acabou de ser internado lá no Sírio-Libanês. Vai lá. Eu vou ter que ir para lá. Espero que eu até vou ter que tentar desmarcar aqui a outra das 6. Né? A outra das 6. Tá. Espero que dê tudo certo. Eu agradeço muito aí. Obrigado. Boa sorte. Sempre. Boa sorte. Boa sorte, Fernando. Boa sorte, obrigada, Fernando. Um abraço para você. Muito obrigada. Falou. Um abraço. Um abraço.